Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HABT11, o Habitat 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel, ele é um high yield de alto risco. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 82,00. É um fundo que entregou quase 15% de dividend yield nos últimos 12 meses e ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,86. Isso significa que o fundo está com 14% de desconto. É um fundo com liquidez alta, negociando mais de 1 milhão por dia, uma média de 1.200.000 por dia, e ele vem de uma variação positiva de 4% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$ 100 e como a maioria dos fundos lá nos idos de 2019, ocorreu euforia também com esse fundo. Então, nesse período, esse fundo chegou a beliscar ali, ó, 110, 120, 123, 124 reais. Só que, durante o final de 2019 para o início de 2020, março de 2020, ocorreu a situação pandêmica e as cotas desse fundo foram jogadas para 80 reais. Rapidamente, entre aspas, o fundo se recupera e aí passa a exceder novamente o 100, chegando a um pico ainda maior, na casa de 120 e até passando de 130 reais, isso mais ou menos em meados de 2021. De lá para cá o fundo entrou numa queda, mas não foi só esse fundo, vários fundos de papel também passaram por isso. E aí o fundo rompe os 100 reais e aí começa a cair 90, beliscando ali os 80 reais durante alguns períodos. Durante o ano de 2023, o fundo esboça uma recuperação, quase voltando aos 100 reais, mas entre altos e baixos, atualmente com as quedas recentes que ocorreram na bolsa, esse fundo também foi atingido. E olha só, agora é como se o fundo estivesse num cenário próximo à pandemia, sabe? Então, eu particularmente não acredito que os fundos tenham o mesmo risco da época lá da pandemia. Então, para mim, são quedas exageradamente, sabe? São quedas demasiadamente altas, na minha opinião. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta ali com quase 71 mil cotistas e ele possui no mercado mais de 8 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 95 reais e ele tem um valor de mercado de 778 milhões. E aí o último dividendo entregue pelo fundo foi de R$ 1. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, no período que o fundo começou a ter um dividend yield alto, é o momento que acaba que as cotações também vão lá em cima, porque o fundo entregou um rendimento muito elevado. Daqui a pouco a gente vai ver isso de forma nominal. Atualmente, o fundo está ali estabilizado entre mais ou menos 1,20 de dividendo, é o que ele está buscando ali. 1%, 1,20 e poucos, no ano passado, ele chegou a ficar ali entre 1,20 e 1,50 durante um momento aí de maior inflação. Nominalmente dizendo, a gente vê também que atualmente o dividendo está estabilizado ali próximo de R$1. Já chegou momentos ali um pouco mais, na casa de 1,20, 1,30, mas o cenário mais atual é nessa faixa. Então, no dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 11/10. Esse vídeo vai ao ar no final de outubro. Então, quando esse vídeo estiver indo ao ar, poucos dias depois, vai ter o anúncio ali do mês 10 para ser pago lá em novembro. E, pelo que eu vi do relatório, acho que o fundo vai ficar orbitando esse patamar aqui, ó, entre R$1, 95, talvez 1,5, tudo a depender da inflação apurada no período, tendo em vista que esse fundo é altamente indexado ao IPCA. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. É um fundo que por várias e várias vezes descolou e muito dos outros índices de rentabilidade aí. E agora com essa queda recente, ele, entre aspas, igualou ali com o IDIV. Então, desde o período de 2019 para cá, o fundo entregou de rentabilidade 56%, o CDI bruto, tá? Do período 48%, a inflação 33%, o IFIX 19% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 56%. Então, no quesito de rentabilidade, na minha humilde opinião, rentabilidade muito boa. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda.
Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo. Geralmente a gente dá preferência para membros ou inscritos. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, muito barato, com muitas funcionalidades, é um produto com muitas vantagens. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente ela te ajuda a organizar os seus ativos. Ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e até mesmo no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira, porque além de ser uma ótima planilha, também é uma forma de nos apoiar aí financeiramente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS, são e-books de ótima qualidade. Adquira, porque além de ser barato, acessível e um conteúdo agregador, também é uma forma de apoio financeiro. Desde já, muito obrigado. Esse vídeo foi sugestão aqui, ó, do Cláudio Luiz. Ele é doutor, né? Ele é médico. E ele falou o seguinte pra gente. Boa noite, Amu. Consegue atualizar esse fundo? Ele é uma oportunidade? Já antecipo que eu sou impedido legalmente, né, de dizer se algo vale a pena ou não, se um ativo é bom ou não. Mas eu vou dizer mais à frente lá, quando eu faço os comentários pessoais a respeito do fundo, o que eu acho do fundo, o que eu acho da gestão. E vou tecer alguns pontos de atenção em relação ao fundo. E aí somente o investidor é que vai saber se com essas quedas ficou algo atrativo, se é um fundo que serve para o seu perfil de risco, você aceita os riscos que o fundo carrega. Isso eu vou dizer mais à frente aí, tá? E se você quiser uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, mas mostramos a nossa maneira de investir e o racional por trás das nossas escolhas. A gente está estudando para tirar uma certificação e após essa certificação nós vamos poder inclusive fazer indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, apesar de 20 e poucas páginas, né? São poucas páginas a respeito do relatório. Então é um relatório relativamente curto. Um relatório atual, né, com as informações. Aqui sempre tem um delayzinho, então é em relação ao mês passado, nas distribuições de 95 centavos. Um yield referente à cota de fechamento na data, ó, de 1,08. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo e as taxas do fundo. O fundo cobra de gestão e administração 1,26 e mais 20% de performance se ele bater ali 100% do CDI. E aí, como eu sempre falei, para qualquer fundo que tem esse tipo de performance, eu não acho isso aqui muito justo. Mesmo que esse fundo, poxa, se esse fundo é indexado a IPCA, por que não coloca o benchmark dele para bater o IPCA, né? Aqui, um fundo indexado a IPCA para bater 100% do CDI eu não acho justo. Outra coisa, bater 100% do CDI é como se você investisse o dinheiro no Tesouro Selic. Então eu não vejo muito fundamento de você colocar um benchmark aí de 100% do CDI, não vejo isso como sendo algo vantajoso não. Continuando no relatório, ele vai falar sobre o cenário macro, e aqui ele fala um pouco a respeito do fundo, né? Como que está a situação do fundo, quanto que ele distribuiu. Na data de fechamento do relatório gerencial, o fundo estava com 90% do seu patrimônio alocado diretamente em CRIs, 4,7% em FIIs e 4,6% em caixa. Aqui ele fala sobre esse CRI Infinity, que foi a última compra que eles haviam feito aí, e é um ativo que eles já tinham na carteira. Continuando no relatório, eles falam sobre acompanhamento de obras. Então, a gente vai ver depois que esse é um fundo que eu considero ser muito arriscado, porque ele investe em multipropriedades e loteamento. São dois segmentos aí de alto risco e ele tem uma exposição alta nesses segmentos. Aqui ele está falando sobre o Hotbit U, isso é um multipropriedade, né? Aqui ele fala como é que tá as fases de construção, então tá bem adiantado e tal. Inclusive eles estão quase 5% de adiantamento aí das obras, já está com quase 22% delas concluídas. Tem algumas fotos, imagens aí do projeto. Aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então aqui em agosto, o fundo teve uma receita ali de 7 milhões e 600, outras receitas, que aí é fundos imobiliários, fundos de liquidez e tal, mais 559 mil. As despesas do fundo, o fundo não faz um destrinchamento das despesas, pode ser que nem tudo isso aqui vá para o bolso da gestão, mas como eles não fazem esse destrinchamento, a gente vai considerar como se fosse tudo. Então a gente vai calcular aqui no acumulado do semestre, que é apenas aqui julho e agosto, que são 2 meses. Então em 2 meses o fundo receitou 16 milhões 247 com mais 1 milhão 128. E teve de despesas 1 milhão 678.
Então a gente vai ver o que isso aqui representa frente às receitas do fundo. Ó. 1.678.000, ó. Isso aqui vezes 100, dividido por, ó, 16.247 com mais 1.128.000. Isso aqui vai dar, ó, 16.375. 16.375. Então as despesas do fundo ali estão na casa de 10,24%, o que eu considero, assim, aceitável, né? Tá no limite de se tornar uma despesa cara. Mas saibam, esse fundo já chegou a ter taxas mais caras, na casa de 17, 18, 20 e poucos por cento. Então, antigamente, um dos principais motivos de eu nunca me interessar por esse fundo era porque as taxas dele eram absurdamente altas, tá? Atualmente, pelo que a gente vê, ó, 1.100.000 frente a esses dois valores dá uma taxa de mais de 10%. Se a gente pegar aqui, ó, todas essas quantias aqui de 1 milhão, elas dão mais de 10% de taxa, mas bem mais. Quando caiu aqui para 800.000, 700.000, 900.000 de taxas, essas últimas taxas que o fundo vem cobrando, frente ao que ele vem receitando, aí dá uma certa assentada no valor. O fundo vem distribuindo mais ou menos o que ele gera de resultado. Então, a gente vê que ele foi deficitário lá em agosto do ano passado, mas em outros meses ele é superavitário, ó. Então, volta e meia, ele tenta linearizar as distribuições. E aí, no mês passado, nesse mês, ele voltou a fazer entregas de R$1. Mas no mês passado, ele teve 91 centavos de resultado e entregou 95. E aqui ele mostra o que cada distribuição, frente à cotação, na data de fechamento, o que isso representava de yield no momento do fechamento da cotação. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós o que você acha a respeito desse fundo. Você gostou? Você teria? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Comenta que seu comentário aí é muito importante para o canal. Eu, particularmente, em geral, acho que é um fundo que dá para se investir. Mas, vamos lá, XP, não invisto em nenhum fundo da XP. Por questões de gosto pessoal, e para mim, não acho... seja na questão de gestão de fundos imobiliários, ou até mesmo na gestão da empresa, eu não gosto da XP, sabe? Então, eu prefiro ficar de fora. Em relação ao fundo imobiliário, esse é um fundo que tem boa liquidez, as taxas, por enquanto, estão aceitáveis, mas ele tem épocas que as taxas ficam super abusivas aí. Em termos de diversificação de portfólio, ele não tem, pelo menos assim, depois da problemática que a gente viu lá com a HCTR da vida, né? Não dá para a gente ter certeza absoluta disso, mas, baseado no relatório gerencial, nos nomes das empresas, ele não tem alta concentração por devedor. Isso é um ponto interessante. Mas a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que é um fundo que é altamente exposto em loteamentos e multipropriedades, que são segmentos de alto risco, né? Então esse é um ponto de bastante atenção. Mas tem liquidez. Eu não gosto da XP, mas muitos gostam da gestora. É um fundo que, querendo ou não, ele é pulverizado. E nesse sentido aí, para quem achar que é uma oportunidade, as quedas que o fundo acabou enfrentando recentemente, pode ser que seja algo para se investir. Mas como eu disse, né? Eu prefiro muitos outros aí do mercado em detrimento desse ativo. E outra coisa, o fato de eu estar falando a minha opinião não significa que ele seja bom ou ruim. Eu estou falando negativamente, mas não significa que seja ruim. E isso também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar, né, o nosso pedido para nos ajudar aí, se inscrever no canal, nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. A gente queria chegar aos 17.900, chegamos. Agora a gente quer chegar aos 18 mil, 19, 20... E eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para montar uma carteira, para uma estruturação, né, consultoria, mentoria, manda uma mensagem no nosso e-mail ou Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira, lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e o fundo ele tem 3 estratégias: estratégia core, tática e liquidez. Na core, é a principal estratégia de investimento do fundo, cria com risco pulverizado,
Já na tática, CRIs com risco concentrado corporativo, e ele também entra em oferta CVM, ou seja, compra fundos imobiliários diretamente quando são ofertados. E ele também tem estratégia de liquidez, que ele fica colocando os recursos ali até que ele possa alocar isso aí em algo que ele ache mais atrativo. Então, atualmente, como é que está a estratégia do fundo? Na Core, ela pode ser 70% a 100%, hoje está em 81%. A tático aqui, não dá para saber com exatidão, mas acredito que seja algo na casa de 15% a 17%, né? Hoje está em 13%. E liquidez dá para ser mais ou menos ali 20% e hoje está em 5,9%. E aqui ele começa a mostrar como que estão, né? 90% do portfólio em CRIs, 4,7% em FIIs e 4,6% em caixa. E aquilo que eu falei para vocês, né? Quais segmentos do fundo? 31% multipropriedade, 31% loteamento, então 60% do fundo é altíssimo risco. Aqui ele tem diversificação por securitizador, esse é um ponto interessante. E como eu já antecipei, 80% do portfólio é indexado a IPCA. Então, IPCA mais 10 é uma taxa alta, né? E o fundo, o que vai realmente fazer resultado no fundo é se a inflação aumenta ou cai. À medida da inflação aumentando aí, esse fundo começa a ter uma performance um pouco melhor. Então ele tem 80% do patrimônio IPCA mais 10, tem 3,6% do patrimônio em CDI mais 4, e aqui estão os outros índices e percentuais que o fundo possui. E é um fundo diversificado geograficamente em diversas regiões e estados do nosso país aí. Continuando no relatório, a gente chega no portfólio aqui, no relatório gerencial. Um ponto positivo é que a gestão traz os ativos aqui, ó, por exemplo, Infinity. Mesmo que eles não estejam aqui, ó, ele vai agrupando pelos devedores. Isso aqui eu já vejo interessante. Mas, de novo, eu não sei se esse Infinity é o mesmo devedor do Ipioca, que é o mesmo do BRDU. Isso a gente não sabe. E isso é um ponto que foi pego muita gente de surpresa com as carniças lá de HCTR, Deva, Versailles, né? Até então não se sabia que havia diversas empresas aqui, ó, do mesmo grupo econômico. Então, isso eu não sei dizer para vocês se é dessa forma. Mas, ó, a maior exposição, aparentemente aqui, é algo na casa de quase 7%. Depois, a segunda maior exposição, aparentemente, é esse Ipioca aqui, ó, com 5,63%. Depois, esse BRDU com 5,13%. E, geralmente, as duplicidades de devedores, ele agrupa assim, ó. Então, esse ponto dele não ter alta concentração no único devedor, eu vejo isso como sendo muito positivo. Agora, o que eu sinto falta, que acho que a maioria das gestoras não fazem, mas elas deveriam fazer, é realmente colocar quanto que ele tem no maior devedor, 3, 4, 7, 10%, e os maiores devedores, ele colocar e deixar claro quais são as maiores exposições, né? Então, acho que isso seria de maior transparência, eu não vejo nem todos fazendo. Então, essa aqui é a estratégia core, são os CRIs que ele investe diretamente. Na tático tem alguns CRIs também, mas também sem altas concentrações. Dentro dessa tática tem alguns fundos imobiliários que o fundo possui aí. E já na estratégia de liquidez, como ele mesmo diz, também tem alguns fundos imobiliários. Então ele tem fundo imobiliário e tem também ali 4,6% diretamente em caixa, que dá ali 35 milhões. E aqui mais abaixo a gente entra nos devedores do fundo. Nessa parte final é o que eu sempre falo. É as partes que eu vejo que os investidores menos dão atenção. E é onde, para mim, a pessoa deveria passar a maior parte do tempo dela. Então, assim, ó, olhe minimamente o que é esse CRI Ipioca 2 aqui. O devedor fica em Maceió, Alagoas, é uma multipropriedade. Operação lastreadas em nota de crédito que conta com cessão fiduciária de diversos recebíveis, complexo de multipropriedade, referência no mercado imobiliário de Alagoas. O que foi dado de garantia para esse tipo de empréstimo? Foi dada a cessão fiduciária dos recebíveis, cessão fiduciária das receitas da gestão, estoques de apartamentos, aí isso aqui eu dei valor, porque aí tem própria questão física sendo dada como garantia. Promessa de cessão fiduciária de vendas futuras, alienação fiduciária das cotas do cedente, fiança e cobrigação dos sócios, fundo de reserva. Para mim aqui o que tem mais valor de tudo são estoques de apartamentos do Ipioca Beach Life. Então, que aí, se isso já tiver terminado, né, o imóvel em si é algo totalmente recuperável, né? Enfim, eles têm loteamentos aqui, ó, em Rondonópolis, Lusiânia. Aqui eles falam sobre as garantias. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas eu sugiro que vocês parem nessa parte aqui e deem o máximo de atenção nesse ponto aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira.
Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself